Então, gente, essa figura aqui é a que normalmente encontramos na internet, né? A figura que mostra dois rastros, né? Um rastro mais longo, que seriam os chemtrails, né? Os rastros químicos, e um rastro mais curto, né? Que seriam os contrails. A ideia de que os rastros longos seriam os rastros de condensação química, né? Então, onde é que está a verdade? Vamos procurar aqui, dar uma olhada na literatura científica, né, começando pelos livros mais recentes e vamos indo até os livros mais antigos. Então vamos dar uma olhada aqui, ó, o que a gente pode ver aqui. Está dizendo ali, ó, contrails podem evaporar rapidamente ou persistir e crescerem, se tornando folhas de cirrus clouds, ou seja, cirrus, nuvens cirrus. Afirmação do primeiro livro. Vamos para o segundo livro, o Manual de Peterson, de 1981. E o que nós encontramos ali? Vamos dar uma olhada. A mesma coisa vai ser encontrado escrito, quer ver? Algumas vezes eles são efêmeros e se dissipam rapidamente, tanto quanto se formaram. Em outras vezes, eles persistem e crescem tamanho suficiente para cobrir uma parte substancial do céu com uma folha de cirrus stratus. Ou seja, a afirmação bem parecida com a do livro anterior, né? E vocês podem perceber que isso vai se seguir em todos os livros, né? Todos eles falam que ou elas podem se evaporar rapidamente, ou as trilhas de condensação podem persistir e se transformar em nuvens cirrus. O próximo livro aqui é o Clouds of the World, é um livro de 1922. Temos aqui já algumas fotos de contrails. E aqui o que diz aqui, uma vez congeladas, as trilhas podem persistir por muitas horas e com a ação do vento se transformarem em nuvens horizontais. O próximo livro, Clouds and Weather, né, As Nuvens e o Tempo, é um livro de 1969 e ele afirma o seguinte: algumas vezes elas desaparecem rapidamente, e em outras ocasiões podem persistir por um longo tempo e se transformarem em cirrus ou autocúmulos. Mesmo tipo de afirmação que a gente tem visto. O próximo livro seria o Cloud Studies in Color. Esse é um livro de 1967. Já vemos aqui uma foto de rastros permanentes, né? E aqui nós temos a mesma afirmação, basicamente, né? De que elas podem se dissipar rapidamente ou durar por mais tempo no céu e se transformar em nuvens. Mesma coisa. 1963, vamos lá, ó, algumas fotos de rastros condensados e essa afirmação. Algumas vezes o ar é suficiente seco para elas evaporarem em minutos ou podem durar muitas horas. Mesma afirmação, né? Em alguns momentos os rastros duram pouquíssimo tempo, ou seja, se dissipam instantaneamente, e em outros momentos duram muitas horas. E por fim, Cloud Study, né? O Estudo das Nuvens, um livro de 1957. E vamos ver o que ele afirma. Tá lá a data do livro, né? Para vocês verem bem. E já vemos ali as fotos dos rastros persistentes, né? E lá afirma o quê? E aqui diz que o vento pode levar o contrail a uma formação horizontal, né? E depois fala que pode cobrir o céu transformando-se numa nuvem cirrus, né? As trilhas podem ser muito persistentes, é isso que está dizendo o livro. Então nós temos aí uma pilha que remonta toda a literatura de estudo de nuvens, né? Em mais de 70 anos, versus o que temos na internet. Você decide agora, né? Se você vai acreditar num boato de internet ou em toda a literatura de estudos de nuvens dos últimos 70 anos. Bem, então o que a gente observou é que existe aí vasto material, né, uma literatura científica que beira 70 anos e aonde se descreve em cada um dos livros
se descreve a mesma situação, que os rastros de condensação gerados por aviões comerciais, por aviões a jato, podem sim persistir no céu e com a ação do vento podem se transformar em nuvem cirrostratus ou nuvem cirrus, né? Isso aí é o que mais foi batido em cada um daqueles livros. E é o que nós vamos ver agora nas filmagens feitas a seguir. E nesse pôr do sol aqui nós temos uma oportunidade boa de conhecer essa nuvem que estamos vendo, chamada Cirrus fibratus, né? Essa nuvem toda. No caso, o interessante desse vídeo é que não estamos diante de uma Cirrus fibratus natural. Essa Cirrus fibratus ela foi originada pela passagem de um avião comercial. Bem nessa região aqui nós temos uma aerovia comercial que passa aqui pela região da capital de Santa Catarina. Então é comum aviões passando nesse sentido e deixando trilhas de condensação permanente. E com a ação do vento, essas trilhas de condensação se espalham pelo céu, formando nuvens cirrus, na maioria dos casos, nuvens cirrus fibratus, às vezes cirrus vertebratus também é comum, mas no caso aqui estamos diante de uma cirrus fibratus dessa bem alongada, né? A teoria vigente que se encontra na internet é de que essa Cirrus fibratus aqui na verdade seria uma nuvem química originada de um rastro químico deixado por um avião clandestino, né, em função de uma operação conspiratória de pulverização global e manipulação climática. Então seria um avião clandestino. Mas o interessante observar é que se nós procurarmos na literatura científica, né, nos registros que já estão aí nos anais da humanidade, se procurarmos os registros da literatura científica, vamos observar que a transformação de rastros de condensação em nuvens cirrus, em tapetes de nuvens cirrus, é algo bem conhecido na literatura. Nós temos aqui fotos, o que vocês estão vendo aí no vídeo, estou colocando para vocês aí, são algumas fotos de alguns livros de clima e meteorologia física, onde os peritos mostram que aviões podem originar sim trilhas de condensação permanente, e essas trilhas de condensação permanente em muitos casos se dissolvem pelo céu, se transformando em nuvens cirrus, como estamos vendo aqui neste caso. Então a literatura vai provar esse tipo de coisa. Não se trata de um avião liberando produtos químicos dentro de uma conspiração global de manipulação climática. Trata-se de fato da condensação permanente gerada por um avião comercial, e essa condensação permanente, esse rastro de condensação permanente, com a ação do vento vai se transformar numa nuvem cirrus. Ali nós temos o processo acontecendo, na verdade, né? Aqui nós temos alguns rastrinhos deixados por aviões, e essa nuvem que vocês estão vendo aqui também é um tapete de cirrus stratus, ou um tapete de cirrus, né, originado de um rastro de condensação deixado por um avião. É algo bem conhecido. A gente tem que desconstruir essas ideias totalmente baseadas em senso comum, totalmente errôneas, do que sejam rastros de condensação. Uma coisa é a visão do leigo, que olha para o céu, vê um avião soltando um rastro curto, vê um avião soltando um rastro longo, não sabe a diferença de A ou de B e supõe coisas. Entra na internet, vê um ou dois blogs e acha que está entendendo tudo sobre rastros de condensação, e não é. O universo da condensação atmosférica é vasto, necessita uma vida estudando essa ciência para compreender as múltiplas formas na qual se manifestam os fenômenos de condensação atmosférica. Bom, gente, então nesse próximo tópico aqui, dentro do eixo ciência dos rastros de condensação, a gente tem esse tópico aqui que é
as trilhas falhadas, ou mais conhecido como on-off, né, ligado e desligado. É um dos assuntos mais básicos assim para quem está começando a conhecer a mitologia dos chemtrails na internet. Logo ela vai se deparar com aquela situação em que você vê um rastro e esse rastro tem falhas. Às vezes tem uma falha, às vezes tem mais de uma falha num rastro, né? Pontos em que o rastro para de se formar e depois ele continua, aí para, continua e vai ficando um rastro falhado. O que vai se apresentar de início, a ideia que vai se apresentar de início é que ali existe um avião clandestino trabalhando dentro de uma mega, ultra, colossal conspiração global de manipulação climática. E esse avião clandestino possui ali um piloto, né, que é provavelmente pago e está envolvido de alguma forma com esse grande projeto de engenharia climática, né? E esse piloto ali ele teria o botão onde ele estaria ligando e desligando o rastro, né? Então ele liga, o rastro começa a sair. Ele desliga, o rastro para. Ele liga, volta a sair. Ele desliga, o rastro para. E começa a formar esse rastro falhado. A ideia seria essa, de que tem o on-off, né? O piloto que liga e desliga. Então é bem conhecido na internet, nós temos algumas fotos que vocês estão vendo aí. Fotos que mostram a área interna de aviões, onde mostra aquele painel com botões e você tem ali o botão on-off. Só que na verdade, todas as fotos desse estilo, né, de painel de controle com os botões e o on-off que tem na internet, na verdade todos são montagens. Não tem muitos, tem umas 5 ou 6 fotos dessa na internet. Umas são só piada mesmo, que a pessoa chega a colar com papel, é uma piada. E outras se reduz a computação mínima, efeitos de computação mínima, assim, de edição de imagens, né? Bem simples o negócio. A verdade por trás dessa situação dos rastros falhados é a seguinte: é óbvio que não há um piloto ali clandestino, né, ligando e desligando. O que acontece é o seguinte: as trilhas elas são falhadas não por existir um piloto dentro de um avião clandestino que liga e desliga, mas pelo simples fato de, na região superior do céu, aquela região do nível médio para o nível alto, ou seja, de 6 a 11, 12 mil metros de altura, que é aquela região superior, mais fria, né, com temperaturas baixíssimas, beirando menos 30, menos 40 graus, região de formação de nuvens cirros, e nuvens, no geral, nuvens formadas por cristais de gelo, né? É nessa região que nós temos, como já vimos, a formação dos rastros de condensação permanente das nuvens cirros. O que acontece é que o céu nessa região ele possui diferentes saturações. A umidade nessa região do céu ela se espalha por essa região de forma desuniforme. Não é de forma uniforme, mas é de forma bolsões, é como se fossem bolsões de umidade que oscilam, tá? Essa umidade na alta atmosfera, ela oscila com as correntes de vento que passam pelos vãos e uma série de outros elementos atmosféricos que fazem essa umidade oscilar. Ela não é 100% homogênea lá em cima. Então, o que acontece? Você tem, numa área de alguns quilômetros, por exemplo, você tem vários pontos falhados na própria densidade, na própria saturação da umidade naquela região, você tem pontos falhados. Você tem ali uma região instável, uma região não uniforme, seria, né? Então, quando o avião passa por essa região, quando ele passa pelos bolsões, pelas regiões de maior umidade, a condensação se sustenta. Ou seja, se a região é muito seca, a condensação ela pode nem se formar, ou ela pode se formar e se diluir rapidamente, que são as contrails curtas, né? Mas em certas regiões mais saturadas, a condensação ela se torna permanente, né? E vai se tornando permanente, o avião vai indo.
Quando ele sai daquela região, daquele bolsão mais saturado, passa por uma zona neutra, não se forma mais a condensação. Ela para abruptamente. E o engraçado é que é abrupto. São pontos assim em que você vê a condensação acontecendo, de repente ela para abruptamente e depois continua, e depois para novamente abruptamente. E você vai vendo, na verdade, o rastro ele está deixando para nós claro uma coisa que estava invisível no céu. Sem a presença do rastro, você olha um céu todo transparente, você não vê a umidade, a saturação. Mas quando aquela trilha, o avião passa ali e força a condensação na região, ele força a formação de nuvens, tá? Porque as trilhas de condensação permanente são nuvens cirros forçadas, né? Induzidas pela passagem do avião. Ele nos revela dessa forma as regiões de bolsões e de diferentes saturações na região superior do céu. O rastro revela para nós esse cenário, né? Ele, na verdade, é como se fosse um termômetro, um indicativo, né, de como oscilam a umidade e a saturação nas regiões superiores do céu. Interessante aqui para a gente observar o comportamento dos rastros permanentes, né, dos rastros de condensação permanente. Então observe-se claramente aqui os pontos falhados em função das diferentes saturações de umidade na alta atmosfera, né? Então você vê exatamente os pontos aonde não houve umidade suficiente para fazer o rastro se sustentar. A partir daqui ele passa a se sustentar com mais propriedade. Mas ali a gente vê o rastro falhado. Não significa que o piloto tenha ligado ou desligado os produtos químicos. Trata-se apenas de um avião soltando, gerando rastros de condensação permanente. E no momento em que ele atravessa regiões do céu com diferentes saturações de umidade, o avião pode gerar ou não a trilha permanente. Em certos locais ela não se sustenta. E nota-se que o céu está tomado por nuvens do tipo cirrus fibratus. Lá em toda a região nós vemos as cirrus fibratus tomando conta do céu, o que faz com que a gente veja muito mais facilmente rastros de condensação permanente. Estes rastros só surgem no céu nos momentos em que o céu está tomado por nuvens do tipo cirrus, ou cirrus stratus, ou cirrocúmulos, né? Então é isso, é aquele cenário característico dos dias de rastros de condensação permanente. Não há nenhum mistério, não há nenhuma conspiração, é apenas um dia de saturação de umidade na alta atmosfera, a cerca de 11 a 15 mil metros de altura, e por isso, em função desta saturação de umidade, é que nós vemos surgir as nuvens cirrus formadas por cristais de gelo e a condensação permanente também formada por cristais de gelos durante a passagem de aviões comerciais. Inclusive, esta rota aqui que vocês estão vendo é uma rota de aviões comerciais bem conhecida aqui na capital de Santa Catarina.